O Senhor, Ele tem resposta, Ele tem fortalecimento, mas basta que cada um de nós creia na presença do Senhor e busque, e abra o seu coração essa noite para que Ele venha fazer, não visitação, mas que Ele venha fazer morada. E hoje tem batismo do Espírito Santo essa noite, eu creio que o fogo ardentemente do Senhor descerá sobre este lugar, sobre cada um de vós. Então vamos buscar a presença do Senhor com o seu louvor, com a sua adoração essa noite, como hoje fosse o último dia da sua vida, porque nós não sabemos o que haverá de acontecer com as nossas vidas ao sair daqui. Mas se nós soubéssemos se nós iríamos morrer ao sair daqui, eu creio que cada um de vós buscaria o Senhor de tal forma incessantemente, mas que nessa noite você faça isso. Abra o seu coração e busque a presença do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de louvor, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na Tua casa, Senhor, para buscar a Tua face, buscar o Teu reino, buscar a Tua presença, Pai. Som dos nossos corações, Senhor, som da nossa mente, Senhor, e arranca de nós, Senhor, tudo que não tem provido de Ti, Senhor. Arranca de nós todo pensamento maligno, ó Pai. Oh, Senhor amado, Pai querido, muitas das vezes nós temos errado constantemente contigo, Pai. Muitas das vezes nós temos colocado sobre a força do nosso braço, Senhor. Nós temos, muitas das vezes, Senhor, temos sido como aquele povo, Senhor, no deserto, ó Pai, ao qual quando Moisés ele subiu ali na montanha, Senhor, e ali o povo ficou ali no pé da montanha e fez aquele bezerro de ouro. Muitas das vezes nós temos sido assim, Senhor. Temos adorado ídolos, ó Pai. E o que é isso, igreja? Muitas das vezes nós temos feito como a internet, como ídolos. Nós temos adorado, nós temos buscado coisas na internet. Mas que nesta noite, Senhor, nesta noite de oportunidade ao qual o Senhor tem nos dado, Pai, que nosso pensamento esteja conectado a Ti, Senhor. Arranca de nós, Senhor, todo esse sentimento, Senhor. Arranca de nós, Senhor, toda essa procrastinação, Senhor. Arranca de nós todo esse comodismo, Senhor. Que nós sejamos homens, mulheres maduros para buscar a Tua presença, Pai. Porque muitas das vezes na Tua palavra de correção, Senhor, é que o Senhor tem falado de amor para conosco. E que nesta noite não seja diferente, ó Pai. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas vidas, Senhor. E eu creio que ela produzirá resultado, Senhor. Que haja reflexão, Senhor, da Tua palavra sobre as nossas vidas. Nos dê o entendimento da Tua palavra essa noite, Senhor. E receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor, como cheiro suave e agradável, Pai. Limpa, Senhor, nos ajuda a limparmos as nossas vestes, Senhor, para que a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, chegue a Ti, Senhor, e que o Senhor se agrada, Pai, da nossa adoração diante da Tua presença, Pai. Isso é que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Aplaude e glorifique, exalte o nome do Senhor. Vamos louvar e exaltar aquele que é digno de toda honra, é digno de todo louvor. Espírito Santo do Senhor, venha nos encher de tal maneira essa noite, que venha ver transbordar da Tua presença, ó Pai. É o que nós queremos e ansiamos essa noite, Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declare isso, igreja. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, levante, igreja. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
todos juntos, se declarem. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declare mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Então declare as minhas mãos, declare, igreja. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor, te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, declara, igreja, com fé. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor a ti, Senhor, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, Senhor. É nessa noite, Senhor, que nós queremos te adorar, Senhor. É nessa noite, Senhor, que nós nos rendemos, Senhor, à tua presença, Pai. É nessa noite, Senhor, que nós restabelecemos a conexão com o teu altar, com o teu reino essa noite, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez nessa noite, Pai. Com fogo, Senhor, com fogo do teu Espírito Santo, Senhor, e reacende a chama, Senhor, do teu filho, da tua filha, Senhor. Se porventura a chama do teu Espírito Santo, da tua presença, tem se apagado sobre nós, ó Pai, e que nesta noite, Senhor, através desse louvor, Senhor, através do clamor a ti, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, derrama sobre o teu povo essa noite, Senhor, a tua presença, ó Pai. Derrama tu sobre o teu povo uma nova visão do teu reino essa noite, Senhor. Oh, Senhor, levanta esse povo, Pai. Levanta o teu povo para te adorar. Levanta esse povo para te buscar. Levanta esse povo para incessantemente jejuar e buscar a tua face no secreto e no oculto, aonde o Senhor erguerá e recompensará a cada um de vós. Então levante o clamor, levante a adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e bendizemos e te adoramos. As minhas mãos, declara, igreja. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Mais uma vez declare com um ato profético, levante as suas mãos, erga e declare. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor a ti, Senhor, e em louvor te adorar. Meu coração, o nosso coração, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Te louvamos e bendizemos o teu santo e glorioso nome, igreja. Aplauda o nome do Senhor, aplauda e glorifique, exalte o nome do Senhor. Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Diante do teu altar nós estamos, Senhor Deus, e nós sabemos que não somos merecedor, Pai. Não somos merecedor, igreja. Mas o Senhor, quando Ele fez todas as coisas, diz a palavra dele em Gênesis, o Senhor, Ele disse, Ele abriu a boca e disse: haja. Mas uma só coisa o Senhor não falou: haja. O Senhor pegou o Pai, o Senhor pegou o Filho e o Espírito Santo e disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Querido, nós somos a semelhança do Senhor. Por muitas das vezes nós queremos ver a Deus, mas o Senhor disse para o servo dele Moisés: Moisés, a mim ninguém pode ver, porque certamente morrerás. Então, o que nós temos que fazer, meus irmãos, é procurar a Deus nas Escrituras, na palavra dele, porque aí nós podemos enxergar a Deus, e também no espelho. Nós vamos nos ver a imagem e semelhança de Deus no espelho. Porque somos a imagem e semelhança dele. E se você é a imagem e semelhança do Senhor, abre a sua boca, adora o Senhor, cante. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Cante! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Cante! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Nós somos realidade, igreja. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Aleluia!
Se você crê assim, você vai abrir a boca e vai adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Abre a sua boca, adora o Senhor, adora Ele, cante. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Ei, igreja do Senhor, não caia por terra a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai sempre subsistir nas nossas vidas. Se Ele afirmou, Ele disse: ei, estou contigo até a consumação dos séculos. Ei, o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que venha se arrepender. Ele falou nas nossas vidas, Ele vai colocar nas nossas mãos, mas nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Se você crê assim, você vai abrir a sua boca mais uma vez e vai adorar o Senhor na beleza da tua santidade, dizendo: você é o espelho, meu irmão, você é o espelho, minha irmã. Adora o Senhor, adora Ele, cante. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho do Senhor. Se você crê, aplauda o Senhor. Abre a sua boca e adore a Deus, porque Ele está aqui, igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia! Aplauda mais o nome do Senhor, que Ele merece. Vamos continuar a adorar o nosso Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor neste lugar. Ah, Senhor, nós podemos sentir a Tua graça fluindo aqui, Jesus. E nós vamos continuar convidando o Espírito Santo, chamando a atenção dEle, aleluia. O que Ele mais quer é ouvir a nossa voz, clamando por Ele, chamando por Ele, e Ele se fará presente, aleluia, Jesus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti.
Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor, nós te desejamos, Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui, Senhor. Flui, Espírito de Deus. É, Senhor. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Só a igreja. Vem Espírito de Deus, Vem, Espírito de Deus. o meu coração É o teu altar, Jesus. é o teu altar. Vem Espírito de Deus, Vem, Espírito. de Deus, o meu coração é o teu altar. Aleluia. Ah, Senhor. Oh, igreja amada do Senhor Jesus. O que você está declarando nesse louvor, aleluia. Que o teu coração é o altar do Senhor. Como que está este coração no dia de hoje? O Senhor te pergunta como está este coração, para que eu possa entrar, para que eu possa habitar, para que eu possa fluir na tua vida, para que eu possa cumprir o meu propósito na tua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui te perguntando hoje: como está este coração? Como está este altar? Aleluia. Oh, nós não sabemos. Eu não sei como está este altar, nem você sabe como está o meu altar. Mas o Espírito Santo de Deus, que sabe de todas as coisas, que conhece o meu deitar, o meu levantar e assim o seu também, Ele está te dizendo hoje: limpa o altar, conserta o altar, restaura o altar, porque eu quero habitar, porque eu quero entrar e fazer morada neste altar que é o teu coração. E aí eu vou fluir, e aí eu vou encher do meu espírito, e eu vou fazer fluir a minha graça sobre ti, e vou cumprir o meu propósito na tua vida. É necessário se render, é necessário se entregar, não só a metade, mas todo o teu coração. É necessário que Ele esteja no centro, aleluia, do teu coração. É necessário olhar para o céu e dizer assim: Senhor, eu me rendo a Ti, Jesus. Senhor, eu me rendo à Tua vontade, ao Teu querer. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a Ti, Jesus. Você pode dizer isso hoje ao Senhor: Senhor, eu me rendo a Ti.
Eu me rendo à sua vontade. Aleluia, aleluia. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aplauda bem forte a Ele nessa noite. Pai do Senhor, igreja. Pega a palavra do Senhor Jesus. Abra comigo na carta dos Colossenses. Bem no finalzinho é mais fácil de achar. Você vai lá para Apocalipse, volta algumas páginas. 1 Pedro, depois você vai encontrar Hebreus. Aí você vai achar Colossenses. Capítulo 3, versículo 1. Nós vamos falar um pouquinho da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Todos acharam? Houve silêncio na casa. Conforme você vai encontrando, você dá glória a Deus. Amém? Posso ler? A palavra do Senhor Jesus diz assim: se, pois, foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se, pois, foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor Jesus. Soberano Deus, Todo-Poderoso, Deus amado, Deus querido, Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, glorificar e exaltar o Teu santo nome aqui nesta noite, Pai. Derrama do Teu Espírito Santo de uma forma poderosa aqui neste lugar. Vai tirando, Senhor, todo embaraço, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós queremos, Pai, mais de Ti, Senhor, de uma forma poderosa, Pai, aqui neste lugar. Opera, Senhor, de uma forma sobrenatural aqui nesta casa. Vai tirando agora todo obstáculo, toda barreira, tudo aquilo que vem impedir, Senhor, de nós sentirmos a Tua presença. Aquilo que o Senhor já fez através desses louvores, Pai, faz agora através da Tua poderosa palavra. Vai tirando, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, tudo aquilo que vem impedir dos Teus filhos ouvir, Senhor, essa semente que vai ser lançada. Manifesta aqui a Tua glória, Senhor, de uma forma poderosa. Unge-me, Senhor, com o Teu poder, com a Tua autoridade, com a unção que vem do céu. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toda a igreja pode aplaudir bem forte ao Senhor e glorifica a Ele nessa noite. Glória a Deus. A carta aos Colossenses foi o apóstolo Paulo que escreveu. Interessante que ele escreveu de dentro da prisão de Roma. E é uma igreja que ele plantou, porém ele nunca visitou. Eu fico imaginando o coração do pastor Paulo, que todo pastor quer estar à frente, quer estar olho no olho com as ovelhas, mas Paulo, ele escreveu essa carta aos Colossenses
cuidando para que eles não fossem contaminados com os falsos profetas que estava tendo da época. Mas antes de entrar lá em Colossenses, eu só quero falar um pouquinho da biografia de Paulo, que para alguns que não conhecem, que o apóstolo Paulo, antes dele ser todo esse homem cheio de Deus, cheio da presença, um homem que deu a vida pelo evangelho, que ele disse que era melhor ele padecer do que a obra de Deus. Paulo, ele não nasceu crente. Paulo, ele nasceu no evangelho. Paulo nasceu numa igreja cristã. Paulo, ele era conhecedor da Torá, porém ele fazia de uma forma contrária. Ele perseguia a igreja, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Ele era um fariseu, ele era um homem que entendia da Torá, fazia aquilo que ele achava que era bom. E aonde ele soubesse que tinha alguém falando do nome de Jesus, ele o perseguia. Tanto que quando Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, ele tinha pegado cartas aos magistrados, dizendo: me dê carta, autorizações para que eu possa prender todos aqueles que são do caminho, que são crentes, que são evangélicos. E a palavra diz que ele vai sair com, sabe, sangue nos olhos para matar. Ele tinha sede de matar Cristo, ele tinha prazer de pegar, lançar na prisão. Se tivesse um culto na casa de alguém, eles passassem e ouvissem um louvor, Paulo estragava aquele culto. E eu fico imaginando como é que Deus, ele quer alguém que está tão determinado a destruir o povo dele. A palavra diz que quando Paulo está indo a Damasco, o próprio Jesus, depois da sua ressurreição, ele vai ter um encontro com Paulo. Não foi Pedro que foi, não foi João que foi, não foi Tiago que foi. Mas quem foi ao encontro do próprio Paulo foi o próprio Jesus. Sabe aquele tipo de pessoa, Valdir, que você fala assim, imagina o pior traficante que você possa conhecer, ou ouviu falar, ouviu na televisão, com fuzil, com arma. Aí Deus fala para você, vai lá e fala do meu amor. Irmão, nós somos ser humano. Você ia dizer, Senhor, tem certeza que é para mim ir? Tanto que quando Paulo está indo, Jesus encontra com ele e disse: Paulo, por que me persegue? E ele pergunta: quem és, Senhor? E Paulo não perseguiu Jesus, Flávia. Paulo perseguia a igreja. Mas perceba uma coisa, minha irmã Cida. Quando alguém mexe com a igreja, não está mexendo com o pastor Nailton. Quando alguém mexe com a igreja, não está mexendo com a pastora Silene. Quando alguém mexe com você, não está mexendo com você, está mexendo com o próprio Deus. Por isso que ele diz que a vingança pertence a ele. Não adianta você querer se vingar. Porque Deus, ele fala que nós somos o povo dele adquirido, menina dos olhos do Senhor. Então quando alguém se levanta para falar mal de você, está sabendo que alguém está falando mal, deixa falar, porque é Deus que vai prestar conta com eles. E isso é maravilhoso, sabe, Bianca? Porque nós temos um Deus. Você não está Deus a dará, não. Você tem um dono. Você foi adquirido, não foi com ouro e nem com prata, mas foi pelo sangue do Cordeiro. Quando alguém se levanta dizendo: eu vou fechar essa igreja, pessoas que se levantaram aqui, nós já vimos descer a sepultura, irmão, porque começou a implicar com a igreja, porque a igreja tem um dono. O Senhor disse que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você não mudou de religião, não. Você conheceu o dono da vida. Você veio aqui servir um Deus que pode todas as coisas. Nós não viemos aqui tentar sorte, não. Nós viemos aqui porque sabemos que o nosso Deus é o Deus que pode pelejar as nossas lutas, pelejar as nossas guerras. Quando Paulo está perseguindo a igreja e Deus encontra com ele no caminho de Damasco, a palavra diz que ele cai por terra e fica cego na mesma hora por 3 dias. Alguém tem que pegar aquele homem que estava ainda determinado a matar alguém. Agora ele se apoia em alguém, porque Jesus, ele faz isso. Jesus sabe como derrubar o homem. Jesus sabe como colocar o homem por terra e reconhecer: o Senhor é o Senhor dos senhores. Alguém aqui pode glorificar o Senhor nessa noite? Deus está aqui neste lugar. Paulo vai ser levado diante de uma rua direita, como o Senhor nosso Deus deu ordem para ele. E o interessante é que o Senhor vai visitar um homem chamado Ananias, vai dizer: Ananias, vai até a casa de... Deixa eu ler aqui para não errar. Atos 9, versículo
11. E ordenou-lhe o Senhor: levanta e vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem chamado Tasso, chamado Saulo. Ele não mudou de nome, viu? É o mesmo nome. É que ele tinha dupla cidadania. Então, chamado Saulo, pois eis que ele está o quê? Orando. Irmão, foi a conversão mais rápida da face da terra. Porque a gente olha as pessoas 5 anos na igreja e fala: meu Deus, quanto que essa criatura vai se converter? 10 anos no ministério fiel e verdadeiro, o Senhor ainda está praticando as mesmas coisas do início. Mas Paulo, no único dia, ele se converte, ele está orando, está jejuando e está clamando ao Senhor. Quando o Senhor visita Ananias, Ananias diz: Senhor, eu acho que o Senhor se enganou. Muito tenho ouvido falar deste homem, é perigoso. Irmão, Ananias querendo ensinar Deus quem era Paulo. Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Deus sabe qual é as tuas atitudes. Não precisa falar: Senhor, e o pastor Souza, Senhor, e o pastor Nailton. Deus, ele conhece cada um de nós. Sabe o que Deus respondeu para Ananias? Eu acho que Ananias pensou que Deus ia falar: tá bom, Ananias, eu me enganei. Mas ele disse para Paulo: para Ananias, vai lá, porque para mim ele é um vaso precioso e eu mostrarei para ele o quanto é padecer pela minha obra. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode ter feito 1001 coisa lá fora, mas se você se converter, não importa se você para os outros é qualquer coisa, mas para o Senhor você é um vaso precioso. Você é preciosa para ela. Quantas pessoas chegaram aqui se sentindo rejeitados, se sentindo nada, mas Deus vai te dizer mais uma vez: tu és precioso para o céu. E outra coisa, Deus tem algo na tua vida. Deus tem um projeto na tua casa. Deus teve um encontro contigo, e se não teve, vai ter hoje. Porque é impossível alguém vir na presença de Deus e sair do mesmo jeito. Nessa noite vai haver o batismo do Espírito Santo, como ele batizou Paulo. É necessário, meus irmãos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Cadê o povo que vem para ser cheio nessa noite? Deus, ele tem prazer de pegar, sabe por quê, irmãos? Da maioria das vezes, quando Deus não achar algum crente na igreja, ele vai na boca achar alguém que queira se converter de verdade. E aí nós não entendemos como é que pode uma coisa dessa, como é que pode o poder de Deus. O que muda o homem não é as vestes, o que muda o homem é o poder de Deus. Só que a igreja vai demorar 14 anos para aceitar Paulo. Paulo, quando chegava no culto como esse, se sentasse do lado do Wagner, o Wagner pulava de lugar dizendo: esse homem aqui é perigoso. As pessoas não aceitaram, porque, irmão, nós como crente, nós aceitamos que Deus transforma a nossa vida, mas quando olha para outro, não é possível que se converteu, mas para Deus tudo é possível. E a pessoa que você menos imagina que pode se converter, vai ser mais crente do que você, porque quando Deus entra na vida de alguém, pode ser perseguidor, pode ser matador, pode ser traficante, pode ser prostituta. Deus, ele transforma de dentro para fora. E Deus está dizendo nessa noite: eu vou alcançar alguém da tua casa que você diz que é impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Pelo amor de Deus, joga essa mão para cima, porque Deus está falando de transformação. Deus vai transformar alguém da tua casa. Eu creio que Deus, ele ainda faz isso. Alguém ainda acredita? Dá glória a Deus. Mas a pessoa, quando se converte de verdade, ela pode até mudar de igreja, como a maioria aqui já mudou, mas ela não deixa Jesus. Porque Paulo, ele falou: já que os irmãos não me querem aqui, eu vou para outra igreja, eu vou me ficar isolado. Foi fazer tenda. Só que um dia o Espírito Santo visitou aquela igreja e disse: vai buscar Paulo, porque para mim ele é útil. E o próprio Espírito Santo, porque quem move a igreja não é os pastores, quem move a igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele disse: levanta-se agora Barnabé e Paulo, porque eles vão fazer a obra missionária. Irmão, Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Deus vai levantar um Barnabé na nossa vida.
Sabe quem é Barnabé? É aquele que a pessoa rejeita, ele vai lá e estende as mãos. Barnabé, quando bateu uma discussão com Paulo, querendo levar um dos discípulos, ele disse: não vou levar esse. Barnabé disse: então tu vai com Silas e eu vou ficar com João Marco. É aquele que dá oportunidades. E Deus está procurando homens e mulheres sensíveis à voz de Deus, que diz: eu ainda acredito que tem vida aí nessa casa. Eu ainda acredito que esse homem pode produzir fruto como a palavra. Eu ainda acredito. Você está dizendo que Deus não descarta ninguém. Deus tira do lixo, faz regrissagem, mas Ele disse: vai ter vida aí. Aleluia. Eu estou pregando para alguém que acredita que nesse dia Jesus, Ele pode estender as suas mãos e você vai chegar nessa igreja e vai dizer: pastora, naquele culto de quarta-feira eu orei e decidi por essa pessoa e hoje ela está aqui cheia do Espírito Santo. Alguém acredita que o nosso Deus é o Deus de perto e Deus de longe? Oh, meus irmãos, Deus está alcançando o seu filho, irmã Dalva. Deus está alcançando alguém da sua família, Flávia. Deus está alcançando o Rodrigo. Deus vai resgatar de novo. Há um momento de resgate aqui nessa noite. Alguém tem familiares que precisam se converter? Levante a sua mão para cima, porque o nosso Deus ainda continua sendo Deus de perto e Deus de longe. O mesmo Espírito que está aqui, Macida, está alcançando os seus filhos nessa noite, porque o nosso Deus, Ele faz isso e leva revestimento hoje para a tua casa, diz o Senhor. Recebe força nessa noite. Paulo precisou de muita força, mas antes da força, ele recebeu o Espírito Santo, senão ele não suportaria. Se todo cristão entendesse a importância de ser cheio do Espírito Santo, por isso que na carta ao Colossenses que nós lemos, ele diz: se vocês foi ressuscitado com Cristo, nós somos uma nova criatura. Se não haverá diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Tem que ter a diferença. Por isso que Paulo, mesmo na prisão, ele disse: olha, a minha prisão está contribuindo para o evangelho crescer. Nós achamos, irmão, que a prisão que nós estamos vivendo, que a dificuldade que estamos passando, é para que Deus possa nos punir. Pelo contrário, é para que o nome dele seja glorificado e para que você seja aperfeiçoado, porque na perseverança você vai permanecer firme e você vai dizer: aquilo que eu pensei que era para minha morte, é para o nome do Senhor ser glorificado. Paulo precisava do Espírito Santo e eu falei para o Senhor: Senhor, eu nunca ministrei sobre esse texto, mas ele disse: no ano tu subir no altar, eu vou te revelar. O segredo aqui, Silene, na vida de Paulo, é ser cheio do Espírito Santo. E sobre essa igreja que está aqui hoje reunida, vai ser o descer do Espírito Santo sobre a tua vida, porque sozinho você não consegue, sozinho você vai parar, sozinho você vai desistir, mas você é cheio do Espírito Santo, você vai permanecer. Cadê os remanescentes? Cadê os remanescentes nessa noite? Vai dando glória. Aleluias. Paulo, quando ele estava fazendo tenda, e quando alguém precisava de uma oração, ele não podia ir, ele pegava o lenço e enviava. E a palavra diz em Atos 19 que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagre extraordinário. Igreja, é isso que a gente precisamos viver. É o teu extraordinário de Deus. Dor de cabeça, uma dipirona pode curar. O câncer, o remédio não pode alcançar, mas o nosso Deus é o Deus que ainda faz milagre extraordinário. E eu quero liberar sobre essa igreja
que vai viver o extraordinário de Deus espiritualmente falando. Irmão, Deus, Ele quer descer aqui nessa noite. Não é para te dar chave de carro, desculpa se eu já te dei, eu ensinei. Mas nessa noite, Ele quer abrir as comportas do céu e descer com sua chama e acender o fogo que um dia foi apagado. Porque, meu Deus, quando eu olho para essa carta de Colossenses, como é que o homem está dentro da prisão, Mateus, e mesmo assim está preocupado de avivar uma igreja. Deus está dizendo nessa noite, o mesmo Deus que visitou Paulo na prisão em Roma, é o mesmo Deus que está presente aqui, te dizendo, não deixa se contaminar com as coisas deste mundo. Ele estava previndo a igreja, não fica dando ouvido a falso profeta, porque nós temos facilidade de querer dar ouvido a falso profeta. Sabe por quê? Os falsos profetas falam do que a gente quer ouvir. O falso profeta fala daquilo que a gente vai se agradar, vai receber carro, vai dar casa, vai dar dinheiro e você se alegra. Mas o verdadeiro profeta quer te levar para o céu. O Senhor disse para algum deles, você não entra no céu, e quer impedir dos outros entrarem. Mas aqui não. Além de eu ir para o céu com o pastor Nailton, com o pastor Souza, com a Ludmila, com a Eduarda, com o Mateus, nós queremos levar vocês para o céu. Deus, Ele pode fazer coisas grandes sim aqui na terra, mas a maior promessa do povo de Deus ainda é o céu. É o céu, igreja. Deseja o céu como uma criança deseja o leite materno da sua mãe. É isso que a palavra diz. Paulo, ele está advertindo, volte para Colossenses. Paulo está advertindo, alertando a igreja a orar mais, a buscar a presença do Senhor. Ele plantou essa igreja e ele orientava através de carta. Olha que autoridade desse homem, gente. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu quero passar para vocês. Porque esse homem está preso, às vezes eu e o pastor Noé está aqui, às vezes as pessoas não respeitam. Imagine ele estar preso e ele tem o respeito da igreja. Mesmo ele estando longe, a igreja ouvia. Sabe por quê? A ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você não está ouvindo a voz do seu pastor, você não é ovelha. Davi vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ele disse ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você é ovelha. Tem ovelha aqui nessa noite? Ovelha, ela é sensível. Ovelha, ela é mansa. Ovelha não é bruta. Ovelha ouve a voz do Senhor e faz aquilo que Ele quer. E nessa noite nós vamos fazer não o que nós queremos, mas o que Deus está mandando nós fazemos. Porque não é mais eu. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nova criatura eu sou. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, onde nós iniciamos. Essa é uma das 13 cartas que Paulo, 13 ou foi 14 que ele escreveu? 13 ou 14? 13 cartas que ele escreveu, uma dessa. A maioria ele estava na prisão. Aí vai dizer aqui no versículo 3, no versículo 1. Se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o conselho que Paulo diz. E o título da mensagem em cima diz, coloca os nossos pensamentos e o desejo nas coisas celestiais. Olha o que diz aqui em Romanos 6, versículo 4. Para você entender esse primeiro versículo que diz sobre ressuscitados juntamente com Cristo. Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também de qualquer forma. Andemos nós como igreja, novidade de
vida. Já viu o crente que desde o seu batismo, quando ele fala da morte, está falando do batismo nas águas. Quando você se batiza, você morre e ressuscita junto com Cristo, quando ele se ressuscitou depois dos 3 dias. Quando ele está falando, e nós vivemos também em novidade de vida. Se era para nós ficarmos do mesmo jeito, era melhor a gente não vir para a igreja. Porque aqui não é mais uma religião, como eu já falei. Mas aqui é para você ter uma mudança, para que todos que olhem para nós falem assim, realmente a Silene mudou. Porque as pessoas olham para nós e eles desejam ver Cristo em nós. Porque quando nós somos transformados, não é nós mesmos não conseguiremos, mas com Jesus você consegue. Ele disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Talvez você fale, pastor, eu não mudo, porque eu não consigo, eu sou sanguíneo, eu sou nervoso, sou estressado. Isso é sua personalidade, mas Jesus, ele pode mudar isso. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, não é para deixar do mesmo jeito, senão ele nem entraria, irmãos. Quando ele entra é para mostrar a diferença. Como é que pode alguém que antes bebia e continua bebendo e diz, eu sou crente? Eu não posso me embriagar. Isso é conversa de pessoas que não querem se converter. Ou então ele diz, não, eu vou beber uma cerveja sem álcool. Para que vai beber então, pelo amor de Deus? Isso é saudade do Egito. Quem já aceitou a Jesus se converteu de verdade. No calor, quando tem aquela cerveja espumando, sua boca não enche de água, não. Porque nós já fomos transformados. Aleluia. Irmão, as pessoas até hoje, pastor Sônia, ficam esperando que quando chega o São João, vou lá arrastar os pés de novo no forró. E olha que diz que eu era uma das melhores dançarinas. Misericórdia. O baile parava para ver eu dançando, mas isso já tem mais de 25 anos. Eles estão esperando até hoje, mas eu fui ressuscitada com Cristo. Mas alguém aqui foi ressuscitado com o Senhor? Alguém diz assim, olha, eu só bebia do 1,51, mas depois que eu conheci Jesus, eu só bebo só do 1 ao 40, irmão, pelo amor de Deus. Não é para beber nem do 1, nem do 41, nem do 51. É para beber das águas vivas que desce do céu. Ele disse para a mulher samaritana, aquele que bebe dessa água tornará ter sede, mas aquele que bebe da água que eu te der, nunca mais terá sede. Irmãos, as pessoas pensam que nós somos um povo que não é feliz. Pensa no povo que é feliz, é um povo que ama Jesus, é um povo que vem para a igreja. Eles dizem assim, nossa, eu não sei como é que você consegue se alegrar. Você não bebe, você não fuma, você não cheira um baseado, você não vai pro forró, e tudo isso você é feliz. Eu não sei como é que você consegue fazer tudo isso e dizer que é feliz, porque depois você fica mergulhado em lágrimas. Mas eu e você não, nós viemos aqui triste muitas vezes, abatido, mas quando chega aqui, vem uma alegria tão grande. Quanto já experimentou disso? Quantas vezes você fala, hoje eu não vou no culto, porque eu tô mal, mas aí quando você vem, você é renovado, você é cheio. Se chegar alguém aqui hoje triste e abatido, Jesus vai te renovar na casa, Jesus vai te renovar aqui hoje. Tem renovo no ambiente. Receba força. Pega na mão do teu irmão e levanta para outro e diga, receba força. Receba força hoje. O batido do Espírito Santo. Receba, Wagner, em nome de Jesus. Não para o culto quando eu parar para beber água. Nós somos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida, irmão. O cristão tem que fugir da aparência do mal. Não é nem pecado, mas já está fugindo. Porque tem pessoas que acham que embaraço não é pecado, mas se você se embaraçar, se torna pecado. Ele disse, não vos assentei na roda dos escarnecedores. Não se detenha ali. Tem pessoa que fala, deixa eu só ouvir um pouquinho. Ouvir um pouquinho já era.
Se você sentou para ouvir, você ouviu a piada e daqui a pouco você está contando outra piada. Aí depois você fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Acabou de se sujar, mas se você fez isso nessa noite, Deus está te dizendo, eu perdoo os teus pecados, vai, não peques mais, porque eu quero você limpo, purificado, santificado, para que o Espírito entre, como o pastor Nailton falou, primeiro tem que ser santo, sede santo como eu sou santo, e vocês verão o que é ser crente de verdade. Irmão, ser crente não é vir na igreja quarta-feira, sexta, domingo, não. Ser crente é experimentar de novidade de vida todos os dias. Estou em casa, estou experimentando da glória, estou no monte, estou experimentando, estou no trabalho, Deus está falando comigo. É isso que Ele está dizendo, que eu quero que você viva. Não é coisa de momento, mas é para sempre. E nessa noite Ele está derramando algo sobrenatural aqui nessa noite para alguém que vem receber. Alguém que está dizendo, Senhor, eu não quero viver essa vidinha de crente em minha boca, não, mas eu quero viver todos os dias novidade de vida. Alguém deseja isso? Alguém deseja ser novo hoje, nessa noite, diz o Senhor. Pensai nas coisas que são do alto. E ainda diz também aqui em Salmos, no mesmo versículo, mas baseado também em Salmos 27, vai nos dizer, o salmista Davi era um dos homens de Deus que mais pensava nas coisas do alto, mas também não foi impedimento dele pecar. Porque a palavra do Senhor também diz, aquele que pensa, não é o que está, é o que pensa, está de pé, cuide-se para que não caia. É só pensar que está de pé, é um motivo você cair. Salmo 27, versículo 4 diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Olha o que ele diz. Uma coisa ele fez o quê? Ele pediu ao Senhor e a buscarei. Ele não só pediu, Mari, ele não só pediu, mas ele buscou. O segredo, irmão, tem gente que nem pede, veja lá buscar. O ato de você pedir, você está mostrando interesse. Eu quero conhecer o Senhor. Porque tem gente que ela não faz questão de conhecer. Como é que você vai para o céu morar com alguém que você não conhece e não fala? Quando você vai na casa de alguém, até domingo o Renato foi lá em casa e eu falei assim, se só for o Renato, o Mateus falou, eu não tenho muito assunto. E olha que convive aqui. Como é que alguém está indo para a casa de alguém e não mora, não fala com ele, não tem contato? Porque não adianta só conviver e não ter comunicação. E Deus está dizendo isso. Tem pessoas que até vêm na minha casa, pastor. Tem pessoas que até comem na minha mesa, mas não tem comunicação comigo, não tem intimidade. Aquele versículo ele diz, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Não é de conhecer, mas é ter intimidade. Eu não sou íntimo. E ele está dizendo, uma coisa eu pedi e a outra coisa eu buscarei. Você nessa noite vem buscar. E ele disse que todos que buscam encontra. Você vem buscar. E todos que batem a porta será aberta. Porque uma vez que eu fui buscar, eu vou ir até, eu vou fazer com que eu encontre até ele me encontrar. Como Maria ali, ela foi atrás de Jesus ali no sepulcro, atrás, mas não encontrou. Mas ela disse, aonde colocaram o corpo do meu Senhor, me diga, porque eu o levarei, eu não sairei daqui sem ele. Mas tem
uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura, é ver como Ele é. Eu não sei, irmão, é tão glorioso ver como Ele é, ver a face do Senhor, sentir Ele. Ele me faz chorar em tantos os lugares onde eu ia ir para casa depois da academia. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me fazer chorar aqui. Eu sentei no ponto de ônibus para conversar com Ele. Acho que a menina chegou, pensou que eu estava esperando o ônibus também. Mas eu tive que sentar literalmente no ponto e dizer, fala que eu te escuto. Deus, Ele está procurando um ouvido sensível. Porque se for preciso, pastor Soda, quando o Senhor estiver no volante, parar no encostamento e dizer, Senhor, a presença é tão forte que não dá para continuar dirigindo. É isso que Deus quer fazer no meio do seu povo. Ai, irmão, Jesus está aqui na casa. Jesus está dizendo, eu quero tocar nesse povo como nunca toquei. Eu quero encher essa casa da minha presença. Eu fico olhando para mim como se eu estivesse me apresentando aqui. Não tem apresentadora aqui não. Aqui tem pregadora da palavra. E Deus está dizendo, vocês não são cliente não. Vocês são ovelha. Vocês não são alimentados com miojo não, mas com a palavra. Outra coisa, a mesma comida que você come, eu também como. Não é a palavra primeiro para mim, depois para você. Não é a mesma palavra. Deus está dizendo, come dessa palavra que eu te dou. Receba nessa noite. Receba a cura que você precisa. Receba o poder que você precisa. Receba a autoridade, unção, ousadia. Que o medo que te cerca tão de perto seja dissipado hoje. A covardia de entrar na presença do Senhor. Paulo vai dizer para o menino chamado Timóteo, eis que o Senhor não te deu espírito de covardia, mas de ousadia. Nós somos ousados para tanta coisa, mas não somos ousados para expressar a palavra de Deus. Discípulo não pode ser assim, vai devagar. Não, meu irmão, a palavra de Deus é uma só. Você lança e Ele manda a semente no coração do povo. Abre a tua boca que eu te encherei. Abre a tua boca que eu te encherei. Alguém está entendendo o que o Senhor está dizendo? Abre a tua boca e diga, eu quero te conhecer como tu é. Eu quero ver o Senhor face a face. Moisés, quando disse isso, Senhor, eu quero ver a tua face. O Senhor disse, Moisés, ninguém nunca viu minha face e ficou vivo. Mas faz o seguinte, já que tu foi ousado, se esconde atrás dessa pedra que eu vou passar de costa. Deus só está procurando alguém ousado. Que diz, eu estou cansado, mas eu quero sair daqui é cheio. Eu estou cansado, mas eu quero sair daqui é cheio do teu Espírito. Alguém está entendendo nessa noite? Oh, o Espírito Santo abre o céu para que a tua igreja receba o que eu estou recebendo nesse altar. O altar está fumegando. O altar está pegando fogo. Tem chama acesa aqui no altar. A brasa vai ser lançada. Tem fogo do Espírito Santo. Deixa Ele te tocar aí. Deixa Ele te tocar aí. Daqui a pouco eu volto para a palavra. Deixa Ele te tocar. Com glória, com aleluia, com fogo do Espírito Santo. Quando estavam todos reunidos, sentados, não tinha ninguém em pé não, estava todos sentados. Veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Não fica com a boca fechada não. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher do Espírito Santo. Deixa Ele te encher aqui hoje. E no mesmo versículo de Colossenses, quando ele diz, ainda, buscai as coisas que são de cima. Você pode também ir lá em Mateus 6:33, que ele diz,
buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e a demais coisa eu vos acrescentarei. Quantos poderiam estar aqui, mas está atrás de coisas, mas não vem buscar primeiro o reino de Deus? Porque neste reino tem tudo o que você precisa. Neste reino tem tudo o que é necessário para você sobreviver. Ele diz: tente o que comer, o que vestir, se tem isso por contente. Porque se você tem veste, tem comida, o Senhor está cuidando do pão de cada dia. E Ele está dizendo: busca em primeiro lugar. Pastora, mas fulano não vem, deixa fulano, vem você. Pastora, mas a igreja parece que o povo não anda. Anda você, eu não posso parar porque os outros estão parando. Eu não posso deixar de vir no culto, Wagner, porque alguém parou de vir. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me arrastando se for preciso, mas eu não vou deixar de buscar. Buscar-me e me achareis, quando me buscar de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Quem está dizendo é Ele, quem está dizendo é Ele. Busque, mas de novo você vai para a igreja, você já foi domingo, vai quarta, eu vou todos os dias, pena que não tem culto segunda, senão também via, mas eu vou buscar porque a pessoa não vem e não quer que você venha. Mas irmão, tapa o teu ouvido para essas vozes e ouve a voz do teu Criador, diz o Senhor. Busca, busca, busca. Busca que vale a pena. Quando a gente era do mundo, a gente ficava buscando onde tinha festa, onde tem um forró, onde tem uma balada. Agora que tem a presença de Deus, não vai buscar. Eu busco de madrugada, busco de manhã, busco de noite, busco todos os momentos lá. E Tessalonicenses vai dizer: orai sem cessar, é ter a mente nas coisas do alto. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Vocês estão aí no mundo, mas não fica procurando enriquecer não. Se Deus te der riqueza, amém, usa para o benefício da obra, mas pensar nas coisas que é do alto. O que é pensar nas coisas que é do alto? É gerar alma para o Senhor, é buscar ler a palavra, é buscar jejuar, é buscar vir para a igreja. A tua mente está no céu. Já viu o ditado que a mente vazia é a oficina do diabo? É verdade, irmão, mas coloca a palavra para ver se o diabo entra. Coloca o capacete da fé para ver se ele entra. Coloca a palavra, coloca a armadura para ver se ele tem acesso. Quando ele vê, tem a coraça. Quando ele vê, tem a espada. Porque é assim, você é um soldado, você é um alistado, não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. O Senhor já te chamou. Tem um ditado também que diz que a igreja é um hospital. Eu aprendi que não é hospital não, aqui é um exército, mas dentro do exército tem um hospital para sarar e depois volta de novo para o combate. O Senhor está chamando, você está ferido, eu vou te sarar aqui, mas vou te colocar à frente do combate de novo. Deus está te chamando para combater. Paulo diz: combate o bom combate, guardai a fé, guarde a fé, é o que você precisa. Alguém está entendendo o que Jesus está falando? Seja revestido, sedes firmes, sedes firmes, não sede como a sonda do mar, que vai e volta, mas sede constante. Sede, é isso que Paulo está dizendo para essa igreja. Irmão, Paulo está preso, ele ganha a maioria dos soldados. Oh, meu Deus do céu. Era para Paulo estar dizendo: onde está meu Deus, estou preso. Ele está dizendo: não, me deixa aqui. É mais ou menos assim, vamos fazer para tirar da prisão e do tempo, abrir esse copo. Como? Vamos fazer isso aí. Mas Paulo vai, aí talvez Timóteo foi lá e disse: Paulo, a gente está fazendo um jeito de tirar daí. Aí ele disse: não faça isso. Eu estou ganhando todos os guardas, não me tire daqui. Oh, glória. Oh, irmão, esse homem era crente de verdade.
A história de Paulo nos faz dizer, Senhor, eu preciso me converter mais um pouquinho. E ele vai dizer para os irmãos de Colossenses, no versículo 2, olha, só estou no versículo 1. Qualquer coisa eu finalizo no 4 mesmo. Ele diz no 2, pensai nas coisas que são de cima e não mais que são da terra. Porque morreste e a vossa vida está escondida com quem? Com Cristo. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente esconde alguma coisa que não tem valor? A gente só esconde o que tem valor. O louvor que o irmão Walter Ferro fez aqui, eu estava lá glorificando a Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E você está guardado, senão, irmão, Davi vai dizer, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já tinham nos devorado vivo. Aí o Senhor te coloca, como o pastor Nail também pregou aqui. Quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como as galinhas faz com seus pintinhos. E eu no monte, segunda-feira, eu vi um pastor orando bem alto e falando, quantas vezes eu quis te guardar, como a galinha guardou os seus pintinhos. Deus, Ele está sempre disponível a guardar os seus filhos. Mas tem filhos rebeldes que fogem da mão dEle. Mas Ele disse, quem é que pode escapar das minhas mãos? Deus está te dizendo, não adianta fugir não. O que eu faço, pastora? É melhor se render. Se rende a Ele, porque Ele está dizendo, tu é meu, e eu não abro mão de você. Diz o Senhor, Deus está te guardando pela direita, pela esquerda, para frente, para trás, por todos os lados. Nós estamos cercados pela presença dEle. Vocês estão guardados. Vocês estão escondidos. Eu quero ler de novo aqui. De novo não. É que acho que na última vez que eu preguei eu li Salmos 91. Mas vamos reforçar essa leitura. Salmo 91. Por mais que nós sabemos de cor. Mas vamos... Salmo 91, versículo 1 diz... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso faz o quê? Descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Deixa eu te dizer mais uma coisa que você já sabe. Descansa. Está sem dormir por quê? Está agoniado por quê? Se o Senhor está dizendo, tu está guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. No versículo 4 de Colossenses. Versículo 4, capítulo 3. Versículo 4 diz... Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestará, e então também vos manifestarei com Ele em glória. Isso aqui está falando da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, nós subiremos com Ele e manifestará a glória de Deus. Mas não é para quem vem para a igreja. É para quem é convertido de verdade. E para isso ele vai dizer no 5. Exterminai, pois, das vossas inclinações carnais a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Ele está dizendo para nós vermos o Senhor como Ele é. Temos que exterminar, destruir toda a inclinação carnal. Porque a nossa carne, irmãos, é fraca, mas o espírito é forte. E Paulo vai dizer que existe uma luta entre a carne e o espírito. E quem tem que prevalecer é o Espírito de Deus.
Porque se você se inclinar para a carne, nós não subiremos com Ele. Por isso Ele está dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós se manifestarei com Ele em glória. Mas para isso, exterminai de vós a inclinação carnal. Porque Ele diz ou vós carnais ou espirituais. Não tem como eu ser as duas coisas. Porque o Senhor está dizendo que quando nós alimentamos o espírito vai estar forte. Mas se eu alimentar a carne com o pensamento que não provém do Senhor, com inclinações carnais, avareza, idolatria. A idolatria que ele fala aqui não é idolatria de adorar a Nossa Senhora. Porque aqui ele está falando para o povo de Deus. É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus vira uma idolatria. Lembra de Abraão? Quando ele disse para Abraão, sacrifica Isaac. Porque Isaac estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Quando Deus vê que tem algo que ocupa primeiro no seu coração, sabe o que Ele faz? Ele tira. Tem hora que Deus vai pedir, mas tem hora que Ele arranca sozinho. Porque nós estamos tão apegados a essas coisas que nós tiramos o Deus de cena. E Deus tem que ser o principal das nossas vidas. Porque essas coisas podem impedir dele nos rebatar, igreja. Ei, Jesus, ele pode vir agora, num piscar de olhar. Você tem noção? Como você pisca muito rápido, é assim a volta de Jesus. Ele está dizendo, se nós continuarmos inclinados às coisas carnais, dizendo, não, amanhã eu tiro. Ele pode voltar exatamente nesse momento, mas nós precisamos com urgência. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho pressa. Jesus, irmão, sabe qual é a minha visão? Jesus, ele está em pé na porta do céu, só esperando a ordem do Pai, dizendo desce. Mas quando ele olha a Silene, a Dalva, o pastor Nailton ainda com inclinação carnal, está dizendo, se eu descer agora, esse povo não vai subir. Mas ele está dando oportunidade. Outra coisa, nós somos a igreja da última hora. Jesus está às portas. Ele está dizendo, tira essas coisas que te levam para o pecado. Eu vou ser mais clara, tira essa novela, tira esse filme diabólico, tira essa série, tira a mentira, tira a fofoca, tira a mágoa. Eu não falo com fulano porque me atingiu. Se Jesus voltar hoje, você fica. Jesus está dizendo, você diz que é espiritual, mas vocês ainda se inclinam às coisas carnais. É uma luta todo dia, Wagner. Não é Deus que vai tirar, não. Ele está dando uma ordem, porque ele é educado. Ele está dizendo, faz isso porque eu vou te resgatar. Mas se você não fizer, eu não posso. Mas nessa noite, pela ajuda do Espírito Santo, aquilo que ainda te faz pecar, o Senhor vai tirar hoje da tua casa, da tua vida. Tem pessoas que ainda têm amuleto, tem pessoas que ainda andam com alho na carteira para poder gerar sorte. Pessoas colocam a ruda atrás da orelha. Meu irmão, você não precisa mais disso, pelo amor de Deus. Vocês têm uma promessa que é do céu. Deus está dizendo, esforça-te, que eu te ajudarei. Tudo é com esforço, trabalha com esforço, fazer coisa de casa é com esforço. E as coisas espirituais é mais séria ainda, esforça, que eu te ajudarei. João Batista vai dizer, o céu é tomado a esforço. Nós tem meia dúzia de crente, não está aqui hoje não, que anda só pela graça. Mas os que vêm aqui hoje estão dizendo, Senhor, me ajuda porque eu vou me converter de verdade. Me ajuda porque eu vou ser crente de verdade. Vou tirar o CD do Zezé de Camargo hoje. Vou tirar o CD de Chitãozinho Chororó. Deus está falando aqui na casa. Vou tirar o CD de forró. Deus está dizendo, faça uma limpeza na casa para você ver. Tira Nossa Senhora de lá, dizendo, mas é de estimação, foi alguém especial que me deu. Arranca de lá, pelo amor de Deus. Não pode deixar nada sujo na tua casa. Deus está dizendo, limpa a casa para você ver. Faz igual aquela mulher que perdeu a lágrima dentro de casa. Ela disse, eu vou pegar a vassoura, vou acender a lâmpada, mas vou varrer até achar. Abre aquela casa e faz limpeza por completo, porque Jesus chegou para limpar a casa. Tem limpeza no ambiente nessa noite, para ninguém ficar constrangido. Joga essa mão para cima e glorifica o Senhor. Tira as coisas velhas. E ele diz, rejeita as velhas naturezas e revestir do amor. Lá em Efésios ele fala revestir do novo homem, mas aqui é revestir do amor. Porque o crente que não tem amor
não é crente não. Pode ser até crente, mas crente ruim. Porque quem é crente bom tem o amor de Cristo. E não é dizendo, eu não amo fulano. Não, irmão, você tem que amar todos. Olha o que diz aqui, eu quero pular o versículo por causa do horário. Então vamos direto para o versículo 13. Que diz assim. Eu vou ler o 12, tá? Revesti-vos, pois, como eleitos. Tem eleito aqui? Lembra que o pastor Nailton também falou que nós somos eleitos? Não é que você vai receber voto para ser eleito. O próprio Deus te elegeu. Olha que lindo. Quem te elegeu não foi o pastor. Quem te elegeu foi Deus. Ele diz aqui, ó. Revesti-vos, pois, como um eleito. O candidato à prefeitura, a governador, antes dele ser eleito, ele se comporta de um jeito. Depois de ser eleito, ele deveria se comportar melhor. Depois nem liga para o povo. Mas o povo de Deus, antes de ser eleito, a gente fazia 1001 coisas erradas. Mas depois que nós somos eleitos, nós temos que andar com a nossa vida um testemunho, a carta aberta. Por isso que as pessoas olham para nós e falam assim, mas tu não é crente? Dizendo, você tem que andar na linha. Não é normal um crente comprar e não pagar. Não é normal um crente falar uma coisa e não cumprir. Por isso que as pessoas estranham, mas fulano não é crente. Porque ele é o eleito do céu. Foi o próprio Deus que elegeu. Irmão, lá na Bahia, se eu ligo daqui hoje e mando entregar 30 cestas básicas sem mandar um pix. E a pessoa nem me pergunta, quando que a senhora vai pagar? Quando eu estava lá fazendo um evento, a menina tinha 8 anos na época, a Duda tinha, não a minha Duda, a Duda de lá da Bahia. E as crianças tudo esperando eu chegar, e eu não chegava porque eu tinha ido em vários bairros até chegar nesse. E as crianças falando, a tia Silene não vai vir mais não, ela não vai vir mais não. A menina de 8 anos se levantou e falou assim, a tia Silene vai vir porque ela não mente. Não é você dizer, eu não sou mentiroso. É a pessoa olhar e dizer, Messinho não é mentiroso, não. Pode até ter o título de Tiago, mas mentiroso ele não é, não. São coisas que ele fala, acaba pegando na pregação. Mas as pessoas que vão olhar, mas dizer assim, nossa, aquela pessoa é tão verdadeira. Alguém no meio se levantar e dizer, é aquela? Não, ali eu conheço. Vocês conhecem ela, é da igreja, lá ela pode ser eleita, mas aqui no trabalho, ninguém elegeu ela não, nem o céu, foi o próprio Satanás. É isso que ele está dizendo, vocês têm que andar como eleito. É até quando o ônibus te molhar e você ser um eleito naquela hora. É até quando alguém fechar você no trânsito, os motoristas estressadinhos, e lembrar, eu sou um eleito. Se você colocar isso na cabeça, irmão, você pode até arrumar confusão por causa dos outros, mas você não vai ser o motivo da confusão. Porque tem pessoa que ela é eleita dentro da igreja, mas dentro de casa é o Satanás puro. Só que o marido e a esposa não podem dizer, tu não é crente, que aí que vai ouvir mais ainda. Nós temos que lembrar que nós somos eleitos principalmente dentro de casa. Porque as minhas filhas olham para mim pregando e dizem, minha mãe, meu Deus, ela fala, isso aqui no altar, mas dentro de casa. Por isso que nós temos que ser eleito dentro da nossa casa. Eu vi um pastor falando 30 anos que ele prega, 30 anos. E ele fala para a igreja, igreja, se vocês vêm aqui pela primeira vez, vocês têm prazer de me ouvir, mas quem me ouve há 30 anos deve ser cansativo. E a esposa dele encheu a boca para dizer, eu tenho prazer de te ouvir. Ele ficou até sem graça. Porque quer ver se o pastor é abençoado? Olha para a esposa dele quando ele estiver pregando. Porque se a esposa dele não está dando glória, eita, ainda bem que eu dou, né, amor? Porque se a esposa dele está assim, ó, está pregando, mas não vive uma vírgula. Eu já ouvi daqui, eu falo daqui. Minha esposa ou meu marido ministra, mas não vive.
Estou falando dos cantores. Mas não vive o que está ministrando. Nós temos que tomar cuidado porque nós somos eleitos. Ele disse, não louve a sua boca você mesmo, mas deixe que a boca dos outros te louve. Revestido eleito, nós temos que lembrar, irmãos. Sabe por que Jesus veio buscar os salvos, não os frequentadores de igreja? E ele vai dizer, revesti-vos, pois como eleito de Deus, santo e amados de coração, compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha o revestimento que o Senhor quer nos dar hoje. De coração compassivo. Porque olhar para um crente, meus irmãos, e ele tem um coração rancoroso, cheio de ódio, é estranho. E ele está dizendo ainda mais, sejais compassivos e de benignidade e humildade. Já viu crente soberbo? Não combina com o Espírito Santo o crente soberbo. Tem pessoas que ela pisa no chão porque tem que pisar. Porque a primeira é ela, a segunda é ela, a terceira é ela e a quarta é ela. É estranho o crente não ser amigável, ter benignidade, mansidão então, que é o fruto, lá em Gálatas 5, 22, 23, você anota aí lá em casa, que vai falar dos frutos do Espírito Santo. E uma dos que Paulo vai identificar para a igreja que ele está ministrando é mansidão e longanimidade. Conhece crente que qualquer coisa ele é explosivo? Ou ele ainda usa a frase assim, ó, não mexe comigo para não revelar quem eu sou. Porque você é só bom quando está tudo certo, alguém ali te paparicando, aí você é uma flor. Mas se falou algo que foi contra aquilo que você queria, você se revela. Estou te revelando agora, você está precisando ser revestido do Espírito Santo. Porque ser manso quando vai tudo bem é muito fácil. Mas é quando alguém te contraria. É quando alguém vai dizendo que você está errado. Aí você se revela. Fica até vermelho. Parece camaleão, muda de cor a mesma hora. Ele está dizendo para tudo isso, seja manso. Seja longânimo. Sabe, pavio longo. Irmão, tem crente que o pavio dele é curto. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou baiana, só isso, meu sangue é quente. Seu sangue não é de barata, seu sangue tinha que ser sangue de Jesus. Quando você precisa responder, ó, por isso que fala assim, respira. Porque se a pessoa fala sem respirar, ela fala, nem sabe o que está falando. Quando você está nervoso, respira primeiro. É difícil, mas segue esse caminho. Respira primeiro, depois você fala. Porque na hora da ira você fala o que não deveria. E o crente primeiro ele pensa, depois fala. Não fala e depois pensa, não. Porque a palavra já foi lançada. Tem o perdão ali amenizado, né? Porque perdoar ninguém perdoou. Porque vira e mexe, vem na mente tudo que foi falado. Porque a palavra é pior que uma facada, um tapa na cara. A palavra mata. A própria Bíblia diz que a palavra tem poder de matar ou viver. Mas é estranho quando isso sai da boca de quem diz que é crente, cheio do Espírito, profetiza, liga no manto, no remanto, é terra, é santa, é isso e aquilo, e ainda vem dizer que é cheio do Espírito. Você pode ser cheio do Espírito do diabo, mas de Deus não é não, irmão. Porque tem que ter diferença do Espírito Santo. Ele disse, andai-vos pelo Espírito. Não tem como eu andar no Espírito hoje e amanhã já está endiabrada. Na outra estava cheia, até pulei, mas amanhã eu quebro panela, falo alto com meu marido, falo para ele ficar 2 dias sem falar contigo. Olha, não olha nem na minha cara, que Espírito sois? Que Espírito é esse que está no nosso meio?
diz que o diabo, ele se desfaz como espírito de luz, que até o seu escolhido seria enganado. Será que nós não estamos enganados, achando que estamos andando pelo Espírito e estamos andando na carne? Paulo está dizendo isso para a igreja no versículo 3, ele diz: suportando-vos. Essa palavra suportando não é dizendo a fulano é chato, mas eu suporto, não é isso não. É suportando a luta dele, é dando apoio, sustentação. Ele está dizendo: vocês que são fortes, fortalece os fracos, dá suporte. Mas como que eu vou dar suporte se eu sou o fraco da história? Como é que eu vou pegar na mão de Bianca se eu estou precisando que alguém pegue na minha mão? Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios: vós já estava para ser mestre, mas vocês ainda precisam de leitinho na mamadeira. Não suporta a palavra forte. Por isso que eu tenho o título que eu sou Joana Batista, porque ela só bate, não sou eu, é a palavra de Deus. Se vocês querem massagem, vai na casa de massagista, porque aqui não é para ninguém ser massageado. Porque Jesus, ele bate, mas ele vem com o seu bálsamo sobre nós. Ele diz: abra a ferida, mas também eu ato a ferida. Porque ele corrige a todos que ele ama. Se ele está puxando as nossas orelhas, é porque ele está dizendo: vinde, quanto é tempo, se converte. É descendo do mesmo jeito, fazendo obra do mesmo jeito. E por isso vocês pensam: a ira de Deus ainda não veio sobre nós. Irmão, não é que ainda veio, não. É porque ele está se irás. E por isso a ira dele ainda não veio. Não tenha isso como você está afeta. Deus está dizendo: a minha misericórdia que ainda não te matou. Eu sei que é difícil dar glória, Will, para mim não ficar. Imagine o pastor dessa igreja lendo a carta para essa igreja. Eu acho que ficou como vocês, perplexo. Porque Paulo também, quando está na prisão, ele disse: olha, eu estou perplexo com o que eu estou ouvindo de vocês. Eu sinto dores de parto. Irmão, dor de parto, as mulheres aqui já teve normal? Dor de parto. Paulo sentia dor de parto. Porque o pastor, ele tem que amar Cristo. Estava vendo, assistindo isso agora. O pastor tem que amar Cristo e não as ovelhas. Porque se o pastor amar somente as ovelhas e não a Cristo, qualquer coisa que vocês fizerem e me abandonar, eu vou ficar entristecida e paro de se ministrar a palavra. Mas ele disse para Pedro: Pedro, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. Porque tem ovelhas que é bruta, tem ovelha que é mansa, tem ovelha que dá cabeçada, tem ovelha que fala mal, dizendo: esse pastor não serve para ser pastor. E se meu amor estiver ligado nas ovelhas, nós paramos, mas como o meu amor está fixado no céu, eu continuo pregando a palavra de Deus. Porque não está alicerçado naquilo que vocês fazem, mas está naquilo que Ele já fez por mim. É isso que ele está dizendo. Vós precisa perdoar um aos outros. E alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Não, mas a gente só quer ser, pastor Saulo, coitadinho da história. Nós só queremos ser, Mateus, a vítima. A vítima. Tu também faz alguém como prisioneiro seu. Você não é a vítima da história. Deus está dizendo: se alguém te machucou, se você tem queixa de alguém, assim como Deus te perdoou, perdoa logo. Tem pessoas aqui que era para estar no patamar tão grande, mas por causa do coração duro, Deus ainda permite ficar na prova. E para nós encerrarmos, no 13 diz: suportai-vos, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou,
assim fazei-vos também. E sobretudo isto, revesti-vos do amor, que é um vínculo da perfeição. O amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. Aí eu senti de amar Flávia, eu senti de amar a irmã Conceição, não. É uma ordenança. Ame. Porque o Senhor disse, se eu disser que eu amo a Deus e odeio o meu irmão, eu sou um mentiroso. Ame. Sem esperar nada em troca, porque Deus me amou antes que eu escolhi a Ele. Ele disse, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Toda a igreja de pé. E a paz de Cristo, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Tem pessoas que é grata aqui nessa noite? Seja agradecido. Agradeça por essa palavra, por mais que era que você não queria ouvir, mas agradeça pela igreja que você congrega, agradeça pelo seu marido, agradeça pela tua esposa, agradeça pelos teus filhos. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha casa, pela minha família. A gente vê reportagem de criança com enfermidades tão graves, que está no hospital e a gente tem saúde, tem vida, está aqui adorando o Senhor. Se Deus ainda não te deu o que você precisa, é porque ainda não é o tempo. Enquanto isso, glorifique e exalte aquele que é poderoso. Pastor Souza, faz essa oração aqui. Nós já vamos fazer essa oração de uns 3, 5 minutos com a igreja. Se você sentir de ficar de joelho, é a oração que nós temos orado para Deus mandar o povo, para Deus trazer o povo na semana, abençoar os dizimistas, abençoar os ofertantes, porque a oração tem poder. Então, neste momento, pastor Souza vai fazer esse clamor. Eu peço para você clame. Se você sentir de ir lá na porta, impor as mãos sobre a porta, sobre os bancos que estão vazios, faça isso. Eu quero a igreja clamando em nome de Jesus. Aleluia. Oremos ao Senhor nessa hora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da glória, a Tua presença, Senhor, nós clamamos aqui, Pai. Como a vontade do Espírito Santo que habita em nós, Senhor, de reconhecermos, Senhor, que nós somos fracos, que somos, ó Pai, pecadores, que somos homens e mulheres que muitas das vezes, Senhor, envergonhamos o Teu olhar, os Teus ouvidos, daquilo que nós pronunciamos ou daquilo que nós fazemos, Senhor. Senhor, olhe em nós, contemple em nós, vê se há algo bom em nós, Senhor, que o Senhor possa se agradar, Pai, nessa noite. Vê, Senhor, se as nossas atitudes têm agradado a Tua presença, se o nosso andar tem sido um testemunho vivo diante da Tua face, Senhor. Ah, Pai, nós queremos diante de Ti rasgar as nossas vestes, mas antes de rasgarmos as nossas vestes, queremos rasgar o nosso coração diante de Ti, Pai, para proclamar verdadeiramente o Teu Evangelho, para sermos cheios não de coisas vazias, coisas erradas, não, Senhor. Hoje nós procuramos coisas para preenchermos, mas na verdade nós precisamos é do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, Deus, que nós clamamos a Ti, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, Senhor. Como Paulo vai dizer, por essa causa, Senhor, eu me ponho de joelho, pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo ministério fiel e verdadeiro, pelos obreiros dessa casa, Senhor, pela vida dos meus pastores, ó Pai, eu me coloco de joelho, pela família do meu irmão, Senhor, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, eu me coloco de joelho, Pai, por cada casamento, Senhor, pelo
pelo relacionamento que nós não estamos tendo contigo, Pai, porque alguma coisa nos afetou, porque alguma coisa interrompeu, Senhor, essa ligação. Mas nós queremos te buscar, mas nós queremos te adorar, mas nós queremos, Senhor, rasgar o nosso coração diante de ti, Pai. Nos faça, Senhor, deixar a vaidade, deixar, Senhor, a promiscuidade, deixar, Senhor, tudo aquilo que tem intervido, Senhor, para que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro. Pai, quantas das vezes nós estamos cansados pelo dia, mas não queremos mais orar, não queremos mais agradecer, não queremos mais apresentar a nossa vida diante de ti, Senhor, porque nós colocamos sempre o problema no tempo, mas nós arrumamos tempo para assistir um jogo, nós arrumamos um tempo para assistir, Senhor, o YouTube, nós arrumamos um tempo para ver o Facebook, o Instagram, mas nunca temos tempo para ti, Senhor. Pai, que nessa noite possamos, Pai, entender a tua palavra, Senhor, porque esse amor nos constrange, esse amor também nos alcança, esse amor também nos revela o quanto pecadores nós somos, ó Pai. Mas, Senhor, nós clamamos, nós entregamos diante de ti, Senhor, a cada vida, a cada família, a cada pessoa, a cada um dos nossos filhos em tuas mãos, ó Pai. Abençoe-os de perto, os de longe, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão querendo parar, aqueles que falaram: esse ano vai ser o meu último ano nesse ministério, mas a tua palavra é a última, Pai. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pela fé, Senhor. Por isso nós queremos clamar, Senhor, e entregar diante de ti, Senhor, o nosso pedido, o nosso clamor, a nossa casa, Senhor. Entra com a tua poderosa mão, a tua providência que é maravilhosa, nos fortalece, tira de nós toda a meninice, tira de nós, Senhor, toda a vaidade, Senhor, para que não possamos parar na caminhada, como a tua palavra diz através do apóstolo Paulo, Senhor, tu porém vai até o fim, aleluia, que não venhamos desistir nesse caminho. Jesus falou que é difícil, aleluia, que seria complicado. Ele não mentiu, né, Wagner? Ele falou: no mundo nós teremos aflição. Ele falou que o caminho também era estreito. Ele falou que o caminho também tinha pedra. Mas Ele nos chamou para um compromisso, aleluia. Você não está casado para ser feliz, você foi casado para fazer algo que Deus te mandou, aleluia. É um propósito, aleluia. É uma incumbência que Ele te colocou. Mas no caminho você vai ser feliz, mas no caminho também você vai se entristecer. Mas não é para parar, não. Esse é o projeto, é dele, aleluia. Se possamos ser igual àquele homem na qual Deus chamou, a Noé, aleluia. Ele foi um grande missionário para a família dele. Nenhum se perdeu, 120 anos pregando, falando, mas nenhum se perdeu da sua casa. E eu quero profetizar sobre a tua vida hoje: ninguém da sua casa, da sua família vai se perder. Você vai clamar, você vai pedir, você vai dizer: eu e a minha casa, nós tomamos uma decisão hoje. Nós vamos te servir, Senhor. Nós vamos te servir verdadeiramente. Abre a tua boca, comece a clamar. Apresenta a tua casa, a tua causa, a tua aflição nessa hora, porque Ele é fiel para te ouvir. Ele também é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluias. Ele está na casa. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno. Uma coisa peço ao Senhor, Adora Ele, igreja. e a buscarei, e a buscarei.
estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro, aumente esse volume, a saber, o mensageiro, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. E por isso de boa vontade, antes me gloriarei na minha fraqueza, a fim de que repose sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer na minha fraqueza, nas injúrias, na necessidade, na perseguição, nas angústias, porque o amor de Cristo, porquanto estou fraco, então eu sou forte. Senhor, adore a Ele nesta noite. Presença
igreja. Senhor, Aumente a sua voz, igreja. tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Oremos para quem está em casa. Soberano Deus, Todo-Poderoso, Deus amado, Deus querido, queremos abençoar a vida de cada um teu servo que atuou conosco através dessa live, que vai cultuar depois, que a tua graça permaneça sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.